Alguém tem o WhatsApp do Roger? Alguém tem o direct do Roger, o Twitter do Roger, para avisar ele que todos os 20 clubes da Série A, há 2, 3 semanas, estão jogando toda quarta e domingo, ou quinta e domingo, ou quinta e sábado, terça e sábado, e estão tendo o mesmo desgaste físico por conta da sequência de jogos do campeonato? Se alguém tiver, coloca aí nos comentários para poder fazer um contato com ele de leve. Porque mais uma vez ele veio na entrevista coletiva dar desculpa de que o problema é o calendário, de que o problema é o desgaste físico, que está gerando um desgaste técnico no nosso time, nos nossos jogadores. Bem-vindo, muchacha, bem-vindo, muchacho. Ex-comunicador que vos fala, Felipe Guimarães. Este aqui é o canal Ligado no Flu, tá ligadão? Ligadão, show de bola. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua confiança. Estamos aqui tentando desempenhar um bom trabalho, falando sobre o Fluminense, o único, legítimo e autêntico clube tricolor do mundo, porque o restante é clube de 3 cores. Com muita transparência, com muita autenticidade e a opinião da minha parte, tentando ser o mais claro possível. Comecei essa introdução do vídeo falando da questão do Roger na entrevista coletiva, e aí eu faço aquela pequena indagação. É só o Fluminense que está desgastado? Não. Todos os times estão. Mas o Fluminense está se desgastando muito. Por que será? É apenas um problema do calendário ou será um problema do esquema tático que o Roger está implantando dentro do clube, dentro do time do Fluminense? Fazendo Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Kaique, Casares, Luiz Henrique serem assistente de lateral. Mantendo em campo Nenê, Fred, durante 60, 70, 80 minutos de jogo, sabendo que os dois são jogadores veteranos e não têm condições físicas, e aí passa a ser uma questão de capacidade física de fazer uma marcação-pressão, que é um jogo que o Roger gosta de fazer. Tem alguma coisa errada. Não é só o calendário. É a falta de estrutura do time, é a falta de treinamento, é a falta de variação tática. Então não adianta botar só a culpa no calendário, porque o Fluminense jogou mal, muito mal, pessimamente mal. Ele levou uma sapoada do Atlético Paranaense e jogou mal contra o Atlético Goianiense, um time inferior ao Atlético Paranaense, e perdeu também. Em 2 derrotas, as mesmas desculpas. E aí, na entrevista, ele vem dizer que não tem tempo de fazer treinamento nenhum para criar uma variação tática. Tudo bem, até concordo com ele. Os jogos estão atropelados, um em cima do outro. Mas será que, se tivesse tempo, ele faria essa mudança? Ele colocaria em prática novas condições táticas, novas situações táticas? Ele treinaria um 3-5-2, um 3-4-3, um 4-4-2? Será? A gente não sabe. O que a gente sabe, o que eu sei aparentemente, é que a capacidade de leitura de jogo, a capacidade técnica do Roger como treinador é fraca. Mas agora, vai fazer o quê? É torcer para esse esquema que ele está implantando, um esquema reativo, que é um esquema que é bom desde que você tenha boas peças dentro de campo, traga os resultados que nós queremos. Mas eu não quero só resultado, eu quero o Fluminense jogando bem, eu quero o Fluminense com pelo menos 50% de posse de bola, dividindo a posse de bola com o adversário, para poder nós termos condições de chegarmos à área do adversário e fazermos gol, sem que canse tanto o nosso time, porque o nosso time só corre atrás do adversário com a bola. E quando eu pego um adversário como o Atlético Paranaense, por exemplo, e contra o Atlético Goianiense também, de menor qualidade,
O Fluminense corre atrás da bola e o adversário tem mais volúpia física, mais estrutura tática, mais posição física e consegue envolver o Fluminense. Fora os erros de substituição que o Roger cometeu ontem, especificamente contra o Atlético Paranaense. Então não adianta vir com desculpa. Com todo respeito, não adianta vir com desculpa de que é o calendário, de que os jogos estão trepados um no outro, que não tem tempo de treinar, de criar variação. Você pode criar variação, os jogadores vão entender. Mas enfim, o Roger não será demitido. O Fluminense fez um contrato. Fluminense não. O presidente Mário Bittencourt, o diretor executivo Paulo Angione fizeram um contrato com o Roger Machado de 24 meses, 2 anos, vai até o final de 2022. A multa rescisória é alta, é proporcional ao salário, não tem condição de mandar o Roger embora. O Roger só será mandado embora se engatar aí muitos jogos perdendo, tá? E, como disse a matéria do Netflu hoje, que eu estava lendo, o Mário, ano passado, manteve o Odair sendo eliminado da Copa Sul-Americana pelo União La Calera e manteve o Odair no cargo sendo eliminado pelo Atlético Goianiense. O Roger, chegando. Hoje nós estamos em 12º nesse momento, depois dos resultados dessa rodada de quinta-feira. Estou gravando esse vídeo dia 1º de julho de 2021. O Fluminense está em 12º colocado, com 10 pontos. Acima da zona de rebaixamento, 5 posições. 5 posições. O primeiro da zona eu nem cheguei a ver. Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Mas já fica a preocupação. Ah, o Fluminense vai ser rebaixado? Eu acho que não. Não tem time para ser rebaixado. Mas da forma que está sendo conduzido o futebol, a gente começa a ficar preocupado. E aí, 10 pontos, a gente tem que começar a torcer para chegar logo aos 45. Pelo menos para não ter nenhum tipo de problema futuramente. E aí, na semana que vem, já tem Libertadores, depois já tem Copa do Brasil, e mesmo que seja eliminado das 2 competições, o Roger não será mandado embora. A não ser que sejam eliminações, desculpa, vexatórias, como foi ontem a derrota para o Atlético Paranaense. Eu torço para o Fluminense. Eu quero que o Fluminense ganhe. Mas principalmente gostaria que o Fluminense ganhasse jogando bem. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Mesmo ganhando, estávamos jogando mal. Tá? Então, só para agregar a reflexão inicial com a matéria do Netflix sobre a questão da demissão, não se anime, não se empolguem, porque o Roger dificilmente será mandado embora. Muito dificilmente será mandado embora. Tá? Então, é o seguinte, vamos falar sobre outro assunto importante. Campeonato Brasileiro Sub-23, Fluminense conseguiu hoje sua primeira vitória, ganhou de 1-0 nas Laranjeiras contra o Corinthians, gol de pênalti do Matheus Martins. Ué, Matheus Martins, Felipe? Pois é, Matheus Martins. Jogou ontem lá em Volta Redonda contra o Atlético Paranaense, entrou aos 30 e pouco do segundo tempo, terminou o jogo, já veio embora para o Rio de Janeiro, já concentrou com o Sub-23, já jogou hoje e já fez o gol da vitória. É uma administração muito ruim dessa molecada. O Sub-23 do Fluminense, na minha opinião, deveria estar jogando, sei lá, a Série D ou a Série C, com jogadores profissionais de verdade, com mais maturidade, para aí sim, essa molecada de 17, 18, 20 anos que estão no Sub-23, jogarem no time profissional, já chegarem no time profissional com mais rodagem. Tá? O Fluminense é o 13º colocado, rapaziada, com 10 pontos. O primeiro da zona é o São Paulo com 5, ou seja, estamos na metade, temos mais da metade de pontos que o São Paulo, mas já é preocupante. A diferença não é grande? Não é grande. O Fluminense tem 10, o Flamengo que está em 6º lugar, que será o nosso próximo adversário, está com 12. Uma vitória no Clássico domingo, a gente passa o Flamengo
já, entre aspas, encosta novamente ali, apesar do time de Remo ter 2 jogos a menos. 2 jogos a menos? 2 jogos a menos. Enfim, voltando para o Sub-23 é isso, o Fluminense ganhou, primeira vitória, depois de um empate, 2 derrotas, fora de casa para Cuiabá e Fortaleza, se eu não estou enganado. Hoje o Fluminense jogou novamente em casa, a quarta rodada do campeonato Sub-23. Ganhamos 1-0, gol de pênalti, chegamos a 4 pontos. Uma outra notícia de ontem, o Fluminense ganhou no Sub-20, Campeonato Brasileiro Sub-20, o Fluminense ganhou ontem de 3-0. O Sub-17 tinha ganho também, mas o Sub-20 também, o brasileiro, ganhou ontem de 3-0, com um gol do Gabriel Martins e 2 gols do Igor Vinícius. 2 garotos aí de 18 anos estão arrebentando no Sub-20 e já tem contrato com o Fluminense profissional até o final de 2024, com multas rescisórias muito altas. Tá bom? Uma outra informação, menos relevante, é com relação à questão da renovação de contrato do Igor Julião. A diretoria, isso eu também li no site Netflu, que a diretoria estuda não renovar com o Igor Julião. Muitos vão gostar, outros não gostarão talvez. O Igor Julião é um jogador muito querido no grupo do Fluminense, segundo diz a matéria. É um jogador que nunca se firmou. Esse ano já jogou, inclusive até como meio campista, e fez um golaço contra o Flamengo na fase de classificação do Campeonato Carioca. Mas a diretoria está estudando não renovar com o jogador. Já é muito tempo de clube, muito tempo de contrato. O Julião tem 25 anos, 26. É a terceira opção para a lateral direita, atrás do Samuel Xavier, que é titular absoluto, e do Calegari, que se tornou o reserva imediato. Na verdade, o Fluminense não tem lateral direito. Nem o Julião, nem o Calegari, na minha opinião, são substitutos à altura do Samuel Xavier, que também não é nenhum cracaço, mas é um jogador de 30 anos, ainda tem uma boa condição física e tem experiência. Na base nós temos o Isner e temos o Daniel Bolt. O Daniel Bolt começou inclusive jogando no Campeonato Carioca, fez 2 partidas ruins, mas pode ter sido nervosismo. O jogador tem que criar rodagem, não adianta você 1, 2, 3 jogos já bater a estaca no coração do jogador para matá-lo e dizer que não serve mais para nada, porque de repente não vai jogar bem aqui, mas pode jogar bem em outro clube, e a gente vai ficar aqui olhando pensando, poxa, o Fluminense não deu tempo para o jogador. Isso já aconteceu várias vezes com o nosso clube. E a notícia mais importante do vídeo, deixei aqui para o final rapidamente, é a questão da divulgação pela CBF, confirmando as datas das oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando, o Fluminense enfrenta o Criciúma, pelo sorteio que foi definido na semana retrasada. Primeiro jogo fora de casa, em Criciúma, na cidade de Criciúma, estado de Santa Catarina. E o jogo de volta aqui no Rio de Janeiro, município, estado do Rio de Janeiro, provavelmente no Maracanã, caso não tenha nenhuma novidade no Maracanã para trocar gramado de novo, trocar o teto, trocar a iluminação. A gente não sabe, tudo pode acontecer. Mas a princípio marcado para o Maracanã. E os jogos estão marcados para o dia 27 de julho e 3 de agosto. São 2 terças-feiras, às 19h15. Provavelmente os jogos serão transmitidos pelo canal Sport TV, que é o canal de esporte da TV Globo. E pelo canal Premier também, que é o canal pago. Ou seja, temos o Fla-Flu domingo, meio de semana temos o Ceará no Maracanã. Não no Maracanã, será em São Januário ou em Volta Redonda, porque o Maracanã ainda estará entregue à Conmebol por conta da final da Copa América, que será no dia 10 de julho. E depois teremos o Sport Recife lá no Recife. E aí na terça-feira, Cerro Porteño no Paraguai. Depois, dia 20, Cerro Porteño no Maracanã. Depois, dia 27, Criciúma em Criciúma. E dia 3 de agosto, Criciúma de volta no Maracanã. 4 terças-feiras, direto com jogos decisivos para o Fluminense. Mas antes disso,
temos 3 jogos do Campeonato Brasileiro que também são decisivos. Se ganharmos os 3, damos um salto para 19 pontos. Um clássico muito difícil domingo, mas Ceará Sport, acho que temos condições de ganhar, no mínimo chegar a 16 ou 17 pontos, mas gostaria muito que fossem 19 pontos. Nós estamos a 4 jogos sem vencer, 2 derrotas e 2 empates. Foi um final do mês de junho horroroso, tá? Aproveitamento péssimo. Eu que imaginava que pudéssemos pelo menos chegar aí. Estávamos com 8. Eu imaginei de pelo menos chegarmos a 14 pontos e não conseguimos chegar aos 14. Ficamos com 10, 13ª posição no Campeonato Brasileiro, mais 3 jogos para depois chegarmos aos jogos eliminatórios da Libertadores e Copa do Brasil. É isso aí, rapaziada. Muita paciência, muita resiliência, muito foco, muita fé, torcendo bastante, porque tá difícil, Mas vamos que vamos, firme e forte. Minha rapaziada, forte abraço a todos. Se gostarem, deixe seu like no vídeo, compartilhem com a sua comunidade tricolor ou a comunidade que vocês preferirem. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Tá legal? E no mais, Beijo Fluminense. Forte abraço. Fui.